Murilo Salles, carioca, ficou conhecido no cinema brasileiro como um diretor de fotografia. Aliás, um dos melhores do país. Foi ele quem fotografou Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto, e Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor. Trafegou pela publicidade e trabalhou com o cineasta Rui Guerra, na África. Estreou como diretor com Nunca Fomos Tão Felizes e realizou o filme oficial da FIFA sobre a Copa de 1994, Todos os Corações do Mundo. Se diz da segunda geração do cinema novo e também um diretor autoral. Perfeccionista, é conhecido como um cineasta intenso e apaixonado pelo que faz. Murilo Salles, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Estarão com a gente como nossos convidados aqui hoje, Ricardo Arndt, jornalista, a Débora Osborne, produtora, o Thales Abissabia, psicanalista, e o Wilton Lacerda, roteirista. Murilo, você estreia com 17 anos, ganhando um prêmio já com esse filme ABC Montessori. E o filme é uma saída em cima do AI-5. Vamos falar disso? Vamos. Na verdade, tinha esse festival de cinema amador no Rio de Janeiro. Na verdade, eu estreiei antes. Eu fiz 3 filmezinhos, depois, em 67, fiz mais um filme. E em 68 teve o AI-5, né, o famoso AI-5. E aí foi, enfim, uma grande discussão, porque o festival movimentava toda uma cena cultural, de cinema, que no momento ali era muito vigorosa e muito combativa e muito criativa e muito explosiva e muito tudo, né? E a gente... Aí ficou aquela coisa, não vai ter o festival, a ditadura, enfim, ali dizendo não podia ter, e tinha que... Aí disseram, então vamos fazer temas didáticos, né? Aí ficou aquela frustração, eu disse, não, gente, vamos encarar de frente, o que tem de revolucionário acontecendo, entendeu, na educação. Aí foi essa coisa, a gente achou o método Montessori, que já tinha lá no Rio de Janeiro, e aí a gente fez esse filme, que se chama ABC Montessoriano, e que foi visto como assim, como uma coisa de um panfleto de liberdade, né? Porque o método é muito interessante, né? Muito bacana, e eu ganhei o festival, né? Ganhei o meu primeiro prêmio. Nesse momento no Rio, você já disse outras vezes que era difícil alguém não ser cineasta ou não gostar de cinema. Você não falasse ser dessa afetado pelo convivência, cinema, né? Porque tinha todo esse pessoal do Cinema Novo que frequentava lá Cinemateca e outros espaços. Eu cresci, né, num momento muito vigoroso de cinema, né? Eu estava te contando aqui antes que a primeira vez que eu fui a um filme de 14 anos, eu ainda não tinha 14 anos, meus pais me levaram, eu fui ver Fellini 8,5, entendeu? Que entrava aqui, Marcello Mastroianni dentro do túnel voando, né? Um garoto vendo aquilo. Realmente tem essa coisa dos anos 60, né? E também tinha essa coisa, quer dizer, o Cinema Novo aconteceu de 62, 60, 62 até um pouquinho depois do AI-5, até 71, ainda estava muito vivo o espírito do Cinema Novo, né? Mas é assim, eu cresci ali, entendeu? Cinemateca, eu ia na Cinemateca, chamava o elevador, entrava o Glauber Rocha várias vezes, um monte de vezes. Nesse período é que você conhece o Bruno Barreto? Sim, e por causa disso também, porque eu queria fazer um filme, aí um grande amigo meu, dessa minha patota, Ronaldo Foster, tinha conhecido ele. E aí o Bruno, enfim, tinha uma câmera, ele tinha uma Bolex genial. Bruno, que era, por sua vez, filho do Luiz Carlos Barreto, fotógrafo famoso da Cruzeiro, né? Luiz Carlos Barreto, fotógrafo de Vidas Secas, que é uma coisa assim transformadora na fotografia brasileira. E Terra em Transe também. Também. Então, mas o Luiz Carlos era mais que isso. Ele foi um grande articulador, incentivador, a casa dele... Porque aí, quando eu conheci o Bruno, eu passei a frequentar a casa, entendeu? E aí era onde acontecia as coisas mesmo. O Ricardo Arndt tem uma pergunta. Mas, Murilo, antes de você fazer o seu primeiro filme, que foi o Nunca Fomos Tão Felizes, você fez fotografia de vários filmes. Isso. Que filmes você fez fotografia? Há um monte deles, Deus do céu. Tati... Eu fotografei, eu tinha 21 anos de idade, o Bruno tinha 17 anos de idade, cara. O Tati com Dino Sfati, Hugo Carvana. Fiz filme com o Jabor, fiz filme com o Carlos Alberto Pratti, fiz filme com o Júlio Bressani.
Mas eu Só depois que eu estreiei dirigindo. Mas daí você vai fotografar o Dona Flor, né? Dona Depois, Flor, Dona Flor dos seus dois maridos, que é um sucesso, os 3 né? primeiros filmes do Bruno. Como que é essa questão desse sucesso do filme para você como fotógrafo de... Não foi. Eu era uma coisa assim, eu ia na do Bruno, eu não estava ali. Eu, inclusive, isso é uma coisa que eu posso falar, porque eu já comentei com o Bruno, já dei, até falei isso nas outras entrevistas, que eu tentei convencer o Bruno para não fazer o Dona Flor. Eu disse, cara, porque a gente era 2, o Bruno tinha, sei lá, eu fiz 25 anos no set do Dona Flor, o Bruno tinha 20 anos, 21 anos. Era uma mega produção na época, era o filme mais caro feito no Brasil na época. E 2 moleques fazendo o filme. Eu tentei muito desestimulá-lo, mas ainda bem que ele não foi seduzido por mim e fez o Dona Flor. Vadinho. Eu acho que ele é um mesmo dos grandes fotógrafos brasileiros e acho que há um episódio na carreira dele que ilustra isso muito bem. O Júlio Bressani, que é um cineasta experimental, inovador, o convidou para fotografar Tabu. E o Julinho Bressani escreveu um filme cinematografado por Murilo Salles. O que significa um filme cinematografado? Não é? Quer dizer, ele deu quase uma coautoria ao fotógrafo. Você se sente, assim, um coautor do Tabu, como diz a Rosário? Não. Coautor eu não sou, mas foi uma tremenda homenagem com o Júlio. Eu tomei um susto. Porque ele não assina a direção, ele bota assim, um filme cinematografado por Júlio Bressani e Murilo Salles. Eu tomei um susto, cara, quando eu vi aquilo. Tomei um susto. Não, é um filme total do Júlio, imagina. O Júlio ele é um dos poucos, se pode-se dizer que alguém presente hoje na cinematografia brasileira que tem uma poética contundente própria, goste você ou não goste, mas que tem, é o Julinho. Você fotografou também aquele filme do Humberto Mauro, né? Isso daí... Como que foi? Carro de Bois. Eu fotografei filme de Humberto Mauro. Sou velho, gente. Como que foi isso daí? Não, pois é, a gente tinha lá na faculdade, o Ricardo aqui, meu colega, a gente tinha um grupinho, enfim, aí a gente abriu a Corisco Filmes, que tinha um propósito de exercer um cinema maoísta, um cinema sem direção. Fizemos, a gente fez o pior filme do mundo. Esse era o pressuposto? O pressuposto era esse, cinema sem direção. Mas mó balela, não? O Roberto mandava em todo mundo, seduzia as meninas e fazia os filmes sozinho. Mas a gente tentou fazer um. E para dar certo, assim, uma das pessoas que fazia parte desse grupo era a Valéria Mauro, que era neta do Humberto Mauro. E a gente estava no impasse, meu Deus, estamos aqui sem projeto, não sei o que lá. Aí vamos vender a Humberto Mauro uma ideia de fazer um filme completamente proxeneta, horrível. Aí fomos lá, escrevemos lá no Instituto Nacional de Cinema na época, Carro de Bois. Aí o Humberto disse, pô, mas vou fazer mais um filme sobre Carro de Bois. Claro, genial, é o retorno às origens, às raízes do cinema brasileiro. Mas a gente acreditava... profundamente. E a gente foi muito bonitinho, porque na verdade é que a gente foi dormir. Ele tinha um estúdio lá em Volta Grande, da época das Febus Filmes do Brasil, que era a firma original que fez Ganga Bruta lá. Não, Ganga Bruta acho que já foi o Gonzaga no Rio de Janeiro. Mas os primeiros filmes do Humberto Mauro, lá do Ciclo de Cataguases, foi feito nesse estúdio. A gente dormia no estúdio, cara. Lá de sleeping bag, julho, frio pra caramba. E foi assim, foi uma coisa de viver, porque realmente a gente pode dizer que Humberto Mauro funda o cinema brasileiro, né? De verdade. O cinema brasileiro, isso acho até hoje, que ele é o fundador do cinema brasileiro. E a gente viveu esse momento e aí fizemos um filme, mais um filme, uma homenagem. E era o primeiro filme colorido dele. Acabou sendo o único filme e eu era o responsável pela fotografia. Uma doença de desencanto o atira para fora da estrada, para fora da vida. Morre.
Você fotografou também o Eu Te Amo, do Jabor. Isso. Como que foi esse trabalho? Olha, trabalhar com o Jabor é uma experiência muito apaixonante. Ele é um cara muito inteligente, muito brilhante, muito especial. Eu acho que talvez seja o meu melhor trabalho, mas eu acho além. Eu acho que é um trabalho que o Jabor fez, né? Eu acho que fotógrafo bom ele se impregna um pouco, né, do espírito do outro, né, do diretor. Esse projeto surge da necessidade que todo cineasta tem o tempo todo de estar procurando por uma imagem. E no meu caso, uma imagem pensada do Brasil. Uma imagem que possa ser a representação do que entendemos por identidade. Como que foi você fazer esse documentário, O Oeste do Brasil? Aos 49 anos de idade, disse assim, cara, eu tenho que entender o país que eu estou e sou e vivo. Aí eu fiz uma coisa muito radical, que eu parei com a minha vida, porque eu me mantinha fazendo publicidade durante 20 anos da minha vida. Uhum. E que eu acho que é um trânsito que, assim, eu fazia um longa, aí lançava, aí voltava à publicidade, aí voltava, fazia um outro longa, voltava à publicidade. Agora, desde que eu resolvi estudar sobre por que eu sou brasileiro, o que isso significa, eu ia lá no Rio de Janeiro, eu ia lá para a Biblioteca Nacional e comecei a dizer assim, quem vai me ensinar a ser brasileiro é o Antônio Cândido. Aí comecei a ler a obra do Antônio Cândido inteira. E daí me veio essa coisa de querer fazer um filme metáfora, fazer as metáforas sobre o Brasil. Aí surgiu o Oeste do Brasil. Que isso? Não é? Uma coisa estranha, uma mulher estranha. Isso é que é legal. Se a gente faz só umzinho de passagem, esse aqui, essa andada também, quem é ela? É uma mulher cavala. E eu, por não ser um contador de histórias, eu gosto de me apropriar histórias dos outros. Aliás, eu acho que um dia eu vou reescrever um livro já escrito por alguém. Olha, o trabalho com o Lírio mudou, eu acho que mudou, porque foi, em primeiro lugar, uma retomada dele enquanto fotógrafo. Porque fazia anos que ele não fotografava mais filmes, ele só dirigia. E ele foi um grande fotógrafo, né? Ele fotografou filmes muito importantes. E por estar presente na direção de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, contemporânea do que ele adotava nos seus filmes, entendeu? Eu acho que essa experiência com o Lírio Ferreira, como ele era produtor do filme, e o Murilo tem uma paixão muito grande pelo novo, pelos novos realizadores. E ele queria dialogar com a nova geração, né? A geração do chamado árido movie pernambucano, né? E ali foi quase um manifesto para ele voltar a se exercitar. Como que é voltar a fotografar depois desse tempo de direção e um filme de um diretor jovem? Pois é, foi muito legal, foi muito bacana. Primeiro, porque eu sou, como a Rosário falou, eu sou muito apaixonado por cinema. Então, e a questão do cinema é uma grande questão. O cinema é uma forma de pensamento, né? Então eu sou apaixonado por isso. E cada vez mais eu vou ir em direção a essa questão aí. Eu acho que o cinema, entendeu? O que eu quero fazer, que eu me identifico, é um cinema com gente, de cinema, é um cinema de cinema. Porque eu acho que está muito claro agora, e bom, que de um lado tem entretenimento, e do outro lado tem cinema. Quem gosta de cinema vai ver filme. Quem gosta de esquecer os problemas da semana vai ver entretenimento. Eu vou ver entretenimento. Eu vejo explosões, 007, acho genial. Fique com esse, seu frango, que eu tenho o meu aqui, que é um pouquinho maior só. Eu quero te perguntar, você deixa de fotografar, mais ou menos, né? Quer dizer, e começa a dirigir fortemente. Como que é essa passagem para você? Não, na verdade, cara, é aquilo que eu te falei. O cinema na minha vida é uma onda, foi uma vaga que me tomou, né? Eu tomei uma soca do cinema, eu fui dragado por isso, né? Uhum. Então, assim, eu não escolhi ser fotógrafo, entendeu? Eu escolhi fazer cinema, entendeu? E o fazer cinema, para mim, assim, hoje eu produzo, eu
ajudei o Lírio a fazer o Área do Movie, entendeu? Assim, eu tenho vontade de ajudar outras pessoas a fazerem seus filmes. Eu sou envolvido fundamentalmente, minha alma assim, eu perdi o meu primeiro casamento porque minha mulher tinha ciúme porque achava que eu amava mais cinema do que ela. Minha filha, eu tenho esse problema na vida. Eu tenho esse problema na vida. Eu estava falando aqui um pouco dessa minha reclusão, é porque, assim, eu fico ali, vivendo o cinema na minha cabeça, vendo filme, até hoje, é uma maluquice. Eu sou um ser doente. O cinema brasileiro tem uma tradição literária muito grande. Os filmes brasileiros são muito falados, tem poucas elipses, não é tudo muito explicado. E o Murilo, por ser um cineasta da imagem, ele acredita nas elipses, ele acredita no poder da imagem de dizer coisas, e o diálogo não precisa vir para redundar. Então ele evita a redundância, os filmes dele são mais enxutos, eles se dizem muito pela fotografia. Eu, por não ser um contador de histórias, eu gosto de me apropriar histórias dos outros. Aliás, eu acho que um dia eu vou reescrever um livro já escrito por alguém. O sonho da minha vida é pegar um livro muito bom e ter a pretensão e a coragem de reescrever esse livro. Acho isso genial, acho isso muito bacana. Eu gostaria muito de fazer isso. Só não sei se é legal agora, nesse momento da minha vida, se eu estou afim. Mas eu estava até um dia, eu acho, conversando com o Wilton. Quando eu vou fazer uma adaptação, sabe o que eu faço? Eu pego o livro, eu já fiz isso 2 vezes, e eu passo a limpo. Pego o livro inteirinho e passo a limpo. Passo a limpo, a lápis, para eu me apropriar daquele texto, entendeu? Então, assim, eu acho que a adaptação é uma coisa que você pega para você e você vai botar para frente e você vai dar um sentido. Porque é assim quando... Por exemplo, olha só, Nunca Fomos Tão Felizes, meu primeiro filme. Eu tinha umas imagens aqui, tinha questão política, do exílio, os meus amigos voltando de exílio ali, eu tinha que falar sobre aquela questão, era o meu primeiro filme, e eu tinha algumas imagens, eu tinha uma imagem de um garoto vendo isso, e tudo foi assim, foram questões demais. Aí uma amiga minha me deu um livro do Nol, de aniversário, nada a ver, me deu um livro do Nol, primeiro livro dele, O Cego e a Dançarina. Aí eu peguei, li o Cego e a Dançarina, disse, pô, esse cara é incrível, esse cara tem um poder de síntese aqui, que eu acho assim, eu vou falar um absurdo aqui que vão me crucificar. Eu tenho problemas com uma certa tradição literária brasileira. Eu tenho um certo problema com a literatura brasileira. Se eu tenho problemas, vamos nomear, dar nome, eu tenho problemas com Machado de Assis. Achei ele brilhante, mas eu acho, assim... Você prefere o quê? O Memórias das Sargentos Milícias, do Manuel? Não, eu nunca li. Eu comecei em literatura com Graciliano Ramos. Isso foi um problema na minha vida. Que é uma literatura mais seca, sem dúvida. Isso foi um problema. Assim, eu me lembro que aos 14 anos minha mãe me deu Vidas Secas para ler. E foi... Cara, eu tinha tentado muito, eu tentei ler Monteiro Lobato, eu não era uma pessoa, eu não sou uma pessoa... Hoje eu comecei a ler. E eu tive... Enfim, minha mãe me deu Vidas Secas. Eu li Vidas Secas, que eu ficava torcendo para voltar da aula para ler Vidas Secas. E eu li Vidas Secas, li São Bernardo e li Angústia. Isso me marcou muito. Eu li garoto esses livros. E aí me impregnou esse tipo de literatura mais seca, entendeu? Aí eu li o Nol. Aí eu tô lá escrevendo o roteiro, aí fiz uma escaleta com um primo meu, com o Zé Joaquim. Estou 3 anos escrevendo esse livro. Aí quando eu li o livro do Nol, eu disse assim, cara, esse cara pode me ajudar a escrever, porque ele é sintético, era nesse sentido que eu queria dizer. Ele tem uma literatura muito pungente, muito seca, muito imagística. Aí eu fui e contactei o Nol. Ele foi lá em casa e ele disse assim, puxa, Murilo, bacana, você é um tremendo fotógrafo. Aí eu contei para ele a história que eu queria que ele escrevesse para mim, porque na verdade é isso, eu tinha uma história, eu queria que ele... Tinha algumas imagens, essa história não era história nenhuma, tinha umas imagens aqui, outra história ali, não sei o que lá, porque não sei o que lá, política, exilado, volta cá, pai, filho, não sei o que lá, assim, umas coisas... Aí ele disse assim, você vai ler o meu conto, Alguma Coisa Urgentemente. Eu não vou fazer porque eu estou escrevendo
Fúria do Corpo, que era o primeiro romance dele. Eu não vou dar conta, eu estou muito mergulhado, eu me mergulho muito, eu fico louco lá, esqueço da vida. Você vai me odiar, a gente não vai dar certo. Ler, tudo que você me falou aqui, eu acho que está lá. Cara, ele saiu, eu fiquei danado da vida, mas no dia seguinte eu li o conto. Eu disse, cara... É isso aí. É isso aí. Aí me apropriei. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Agora, eu acho que essa minha relação com literatura, e eu já fiz 3 filmes baseados em literatura, é muito isso, porque eu não tenho, assim, eu vou e descubro aquilo ali começa a fazer sentido, eu me aproprio e faço Como foi o resultado, por exemplo, do o filme com o Nol, baseado no Nol, A Faca de Dois Gumes, e depois tem o último filme, Seu Nome Próprio. Como que é a relação, os escritores em relação aos seus filmes? Eu queria saber disso. O Nol, ele gostou do filme, mas ele ficou assim... Aí ele achou que, enfim, ele ia ficar milionário com o filme, ele tinha 4%, eu nem sou produtor, entendeu? Ele tinha 5% do filme e, na verdade, na época, a Embrafilme que pagava os direitos de autor. Né? Acho que ele imaginou que ele ia ganhar muito mais dinheiro, não ganhou. Enfim, eu estou fazendo aqui uma suposição hoje, mas houve um estranhamento depois do lançamento, mas hoje em dia a gente já voltou a falar, entendeu? A gente tem quando se encontra... A gente conversa bastante, não sou amigo dele, mas enfim. Mas a gente tem uma boa relação. Quem é aquela mulher? Quem? A da fotografia. Onde você achou aquela fotografia? No armário. E o da Clara? E o da Clara, a Clara ficou próprio. meio invocadinha. Mas isso é um problema que ela tem, problema dela. Quem sou eu? Ela disse que a personagem principal ficou meio chata, né? Algo assim, né? Igual ela. Você odeia isso! Sex Pistols! Você odeia! Foi você que me deu! Mas eu não quero mais essa merda! Eu não quero! Que é, seu puto? Hein? Vai dar mão de machinho, é? Hein? De traído? Eu faço uma leitura do filme, assim, o meu personagem quer mais ser escritora, realmente eu levei mais a sério o negócio, entendeu? Não quis fazer uma crônica de costumes da geração dela. Eu não pertenço a essa geração, eu queria fazer um filme sobre narrativa, sobre questão do feminino ali, entendeu? Nisso, da pulsão de vida e de morte, como elas agem no processo criativo. Enfim, tem várias pegadas minhas do filme. Eu não estava preocupado de jeito nenhum em fazer um filme sobre blogueira da internet. O Fernando Sabino adorou. O Faca de Dois Gumes é um sucesso. Né? É um sucesso de público, sucesso de crítica, embora alguns críticos, por exemplo, o Inácio Araújo, achou que o filme em relação ao livro era uma narrativa frouxa. Mas eu queria te perguntar, essa aproximação... o Faca. O Faca de Dois Gumes. Certo? Eu queria te perguntar essa relação da literatura. É um salto, quando você parte de uma história já escrita por um autor, ou é diferente? Não, é diferente, claro que é diferente. Você tem a Lita, você tem um corpo de ideias, você tem massa, né, de pensamento, você tem diálogos, você tem personagens, entendeu? É claro que é muito diferente de uma coisa que você inventa, né, sua. Agora, o Faca foi um filme que eu tive... Quer dizer, na verdade, ele foi o filme que eu fiz que eu menos interferi como roteiro. O roteiro foi feito pelo Leopoldo Serran, que é um cara que é um tremendo roteirista, que morreu recentemente. E eu discordo radicalmente do Inácio. Quando disse que a trama ficou frouxa? Pelo contrário, eu acho a trama se é uma coisa que está
excessivamente armada até hoje em dia é a trama do Faca. Ela é milimétrica. Tem uma coisa demandante ainda internacional, colonialista, que diz que o nosso lugar é na barbárie. Teve a Copa e você foi convidado pela FIFA para filmar. Foi aos Estados Unidos com uma equipe grande. Eu queria que você falasse desse momento. Fui convidado por N coisas. Eu estava indo como fotógrafo numa equipe anterior que ia filmar, né? Aí era um uruguaio trambiqueiro, aí eu acho que ele usou meu nome, porque eu já dirigia filmes, e botou lá que eu ia dirigir. Na verdade, ele estava enrolando todo mundo, dizendo que não ia ter diretor. Aí a FIFA descobriu que ele era... Aí chamaram outros produtores, e eu acho que o meu nome surgiu ali, porque o cara botou Murilo Salles, entendeu? Dos fotógrafos que estavam indo para a Copa, entendeu? Era o cara que tinha dirigido filmes. Então, provavelmente, o cara botou lá a direção Murilo Salles, sem me avisar, sem falar nada. Quando o filme ficou pronto, quer dizer, terminada a filmagem, a FIFA te censurou alguma questão, alguma cena, alguma embocadura? Tinha um camarada comissário que ele vinha nas montagens, assim, eu não podia... Eu me apaixonei, por exemplo, pelo Maradona e pela questão do Maradona nessa Copa especificamente, né, que foi genial. E aí eu montei um espetáculo Maradona. Aí o cara disse, não, a Argentina saiu, ela tem que ficar... Ela saiu logo, né? Ela saiu logo, tem que ficar daquele tamanho, do mesmo tamanho. E o cara ficava na moviola medindo quanto tempo tinha de Argentina, quanto tempo tinha de Nigéria. Cara, era infernal. Você não podia ter predileção por ninguém. Então, assim, tinha mais Itália, porque a Itália foi para a final. Tem mais Brasil e Itália. Mas, assim, o tamanho dos países era diretamente relacionado à permanência de cada time desse na Copa, né? O Thales Abissab tem uma pergunta para você, Murilo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o lugar do seu cinema no nosso mundo de barbárie. O seu cinema é muito, assim, ele é um cinema narrativo, é um cinema preocupado com a comunicação, com o todo, e ao mesmo tempo é um cinema delicado, é um cinema pungente, é um cinema de pesquisa, ele não é um cinema de entretenimento, de massa, ou dessas coisas que existem hoje em dia ligadas à televisão e que são subprodutos e que são a própria televisão, nem é o cinema de grande síntese ou de grande experimentação numa outra tradição do cinema brasileiro. No entanto, eu acho que ele é um cinema muito respeitado, não é? Pelas pessoas que gostam de cinema, veem cinema, você está aqui para falar do seu cinema, mas talvez ele não confronte a grande indústria cultural, não é? Brasileira, da televisão e do entretenimento, e a grande indústria cultural global, não é? O grande cinema global. O seu cinema, que poderia ser um modelo para nosso reflexo, né, no espaço do cinema, ele ocupa um lugar tímido, não é? E esse lugar tímido é um lugar de todo o nosso cinema, não é? O que você acha disso? Como funciona o público, o país, que funciona assim com o seu cinema, né? Eu acho que tem uma questão que eu acho que é onde que você falou que é muito bacana, que é o seguinte, é um não lugar. A gente tem... É um fenômeno muito interessante que eu acho, assim, porque para eu fazer sucesso, entendeu? Num cinema mais cult, ele ainda é ditado por uma curadoria colonialista internacional. E exatamente essa curadoria, ainda colonialista internacional, ela estratificou o lugar do cinema brasileiro como lugar da barbárie, como um lugar onde, quer dizer, tem uma obra fundadora aí, que é a obra do Glauber. E lá ficamos, né? E até hoje é demandado a barbárie do cinema brasileiro.
o sertão no cinema brasileiro. Por isso que eu acho genial o Área do Movie, que ele quebra isso, ele vai na contramão ali, né? Atravessa essa questão, que é muito, muito corajoso do Lírio, entendeu? E de várias pessoas que estão surgindo nessa contramão. Porque tem uma coisa demandante ainda internacional, colonialista, que diz que o nosso lugar é na barbárie. E você vai ver... É o exótico, né? Hein? É o exótico, é. Ou é a barbárie, ou, exatamente, ou é o exótico, entendeu? Enfim, eu ia falar que é um absurdo bicalo. Então, e você vai ver, quer dizer, nos últimos... Então, essa coisa, por exemplo, no Festival de Berlim fica muito evidente isso, né? Pela seleção, que tipo de filmes que eles gostam de selecionar, entendeu? Porque lá é muito claro, né? E no Festival de Cannes também, um pouquinho ali, entendeu? Assim, menos, os caras conhecem mais o Brasil, são mais cuidadosos, mas também tem essa coisa. Então, a gente, na verdade, você fica assim, o que é? Eu gosto de cinema narrativo. Eu gosto de falar com o outro. Eu gosto de... Eu quero ser afetado e afetar, porque, na verdade, é isso que... Eu só descubro as coisas, eu só cresço como ser humano na relação. Agora, aí eu me coloco assim, o que eu vou fazer? Se eu sou um ser pensante, se eu tive uma formação política geracional, de geração minha, né? Que penso o Brasil politicamente, os meus 3 primeiros filmes, isso fica um pouco evidente. São 3 pegadas diferentes, mas fica um pouco evidente. Agora, caramba, eu faço cinema para quem? Para eles lá me acharem bacana? Agora, dá vontade. E, num certo sentido, também, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil fazer nenhum filme, entendeu? E é sempre surpreendente, quer dizer... A Tropa de Elite vencer o Festival de Berlim é uma coisa surpreendente. Vamos falar sério, é inacreditável. Então, assim, quem sou eu? Né? Agora, por outro lado, eu não me identifico, entendeu, nessa questão. Você está falando, por exemplo, essa questão desse chamado favela movie, o que atrai essa coisa do Berlim, por exemplo? Berlim e essa curadoria. Cidade de Deus, Tropa de Elite. Né? Gosta de miséria, não sei. E você vê assim, o Bruno, por exemplo, meu amigo, entendeu? Foi um 7-4. Por que o Bruno fez um 7-4? Ele diz, caramba, depois do documentário do Padilha, né? Como é que alguém se arvora a querer fazer? Ele está certo, porque se ele quer ganhar o Oscar, se ele quer fazer sucesso internacional, é por ali. Eles estão querendo sangue. Aquele é o lugar que nos é reservado, entendeu? Até por pensadores mesmo. Jameson fala isso claramente. Jameson, sei lá, aquele pensador marxista de cinema, muito na moda aí um tempo atrás, entendeu? Falava isso, que a gente só vai saber fazer cinema da metáfora porque... Entendeu? Tem a ver com o Brasil, tem a ver com essa coisa louca do Brasil, e a gente recebe santo, porque, entendeu? A gente não é racional, a gente não é branco, a gente é lá do Sul, cinema do Sul, entendeu? E hoje você vê o contrário, né? Que, na verdade, tem um cinema brilhantemente feito no México, pelo Regadas, na Argentina, pela Lucrécia Martel. Agora, cara, eu vi ontem um filme chileno do Tony Maneiro. Sensacional, um filme brilhante sobre essa questão da miséria aí, não vista de um ponto de vista de fora, entendeu? É impressionante, é muito bom. Aí você fica assim, uau, estamos tendo uma brodagem aqui latino-americana de verdade que pensa um cinema potente localmente, a partir de nós aqui, da nossa processo civilizatório, não fazendo isso como uma demanda do que eles nos veem. Para você ter uma grande plateia, você tem que trabalhar ali no senso comum, entendeu? E se você está cada vez mais radicalizando, e não que eu tenha nada contra o senso comum, mas eu quero me encontrar. Sônia, tu
Canal 3. Murilo, Como Nascem os Anjos é um filme onde a favela invade a cidade, invade o asfalto. Vamos falar disso. A gente estava falando exatamente sobre essa questão de favela movie, etc. O seu anterior. Mas eu queria saber a sua visão nesse filme. O primeiro filme que eu escrevi, assim, tudo veio a partir de mim. Ali. Eu tive vários colaboradores, Agnaldo Silva, o Duran, entendeu? O Nelson Nadotti, que fez uma brilhante pesquisa junto com a garotada, entendeu? Das comunidades e, enfim, foi assim, eu troquei muito esse filme com alguns bons roteiristas, excelentes roteiristas, mas é um filme que eu meio que controlei, né? Foi o primeiro filme que eu escrevi, assim. Né? Mas o que é interessante é que o filme se passa, é a favela que invade o asfalto, e é o seu cinema urbano, né? Você não está indo para a favela, isso não. Que é... você está no seu pedaço, né? Você está no pedaço que você conhece. Né? Eu entro numa casa... Na época eu fui muito criticado porque tinha um americano, porque achavam que era uma jogada de marketing, porque a Monique tinha feito um filme em inglês, não sei o que. Enfim, nada disso. O que eu fiz, assim, qualquer carioca daria conta daquela situação. Entendeu? Assim, se vem um cara ali com mais constrangimento, com menos constrangimento, se envolvendo mais ou menos, o carioca sabe lidar, porque ele é nascido nessa questão. Aqui em São Paulo é mais complexo isso. Mas lá no Rio é muito assim, a gente está ali na rua o tempo todo. Entendeu? Você abre a porta, entendeu? Está ali. Você sai na rua, 2 metros, está ali. Entendeu? Então, o carioca, mais ou menos, hoje, com um grande cinismo, entendeu? Sabe lidar com essa questão. Então tinha que ser gringo, eu acho, para ele entrar, porque quer dar uma mijadinha, entendeu? Para tornar isso crível. Eu ia dizer, pô, meu amigo, mija aí no poste, não enche, que nem o Japa fala, pô, mija aí no poste, não enche o saco. Aí o cara não... Então tem essa coisa que eu hoje descobri, mais recentemente, que na verdade o filme tem essa ousadia também de pegar uma coisa que é tão... né? É uma grande fratura, essa questão da distribuição de renda no Brasil é um grande problema que a gente tem, né? Esse abismo social que tem no Brasil. Ali que era um tema tenso já na época, né? Muito tenso, eu trato ele meio num tom de brincadeira, de comédia, de absurdo. Who are they, Daddy? I don't know. They said they just wanted to use the bathroom. What? Yes, that's right. Just to go to the bathroom. Manda ela falar a língua de gente, porra! Ela não sabe falar português, por favor. What's going on? What the hell are they doing here? O que ela falou, porra? Ela não está entendendo o que está acontecendo. Seu William, pede pra menina ficar quieta, é melhor. For God's sake, Julie, calm down or things will get worse. They say they want nothing from us, that they came to use the bathroom and they're gonna leave. Olha, O Nome Próprio foi um filme especial, inclusive para mim, depois de tantos anos de trabalho, porque é uma personagem que vive intensamente o seu interior e as suas experiências, e é exatamente daí que ela tira o seu material de escrita, porque ela é escritora de um blog, né? Então, precisávamos construir não só esse tempo interno da personagem, mas também que a gente imprimisse na montagem uma linguagem relativamente moderna e contemporânea, tal qual é o personagem, né, da Leandra no filme. Né? Esse filme, Nome Próprio, quando você lança, você acaba usando a internet como, vamos dizer, alavancadora de público. Você passou um e-mail para seus amigos, dizendo que era para o público, para eles verem o filme logo. Vamos falar dessa relação cinema e internet. Como que foi essa história? Porque deu resultados, né? Inclusive viram matéria, etc. Deu matéria, teve um retorno lá no Rio mais forte. Não, assim, a gente quando ia lançar o filme, esse filme foi feito, ele era um filme de baixo orçamento, ele foi feito com R$1.200.000, R$1 milhão do governo, 200 mil da Prefeitura de São Paulo. Que é muito pouco, né? 1.200.000, é muito pouco. Muito pouco. E foi lançado com menos ainda. Na verdade, eu tinha R$100 mil para lançar e, na verdade, o MIC me obrigou a fazer um transfer. Eu gastei R$55 mil, acabei gastando um pouquinho mais. Enfim, eu gastei R$55 mil para lançar esse filme. A gente fez, a Débora foi produtora do lançamento. E
Foi assim, a gente, e eu com os sócios dela, a Bing Bossai, que pensou esse lançamento, a gente disse assim, cara, a gente tem que ir fundo nessa questão de escolher uma coisa qualquer, né, para apostar. Então a gente foi na internet, já que eu estava fazendo um filme sobre a blogueira, eu tinha que apostar nisso, entendeu? Então a gente resolveu, primeiro tínhamos que fazer um site, aí disse, não, vamos fazer um blog, porque blog é pessoal, temos que ter uma pessoa escrevendo ali do outro lado, respondendo às pessoas. E o blog deu certo, tinha 1000 visitações por dia. Ele é realmente um diretor, eu acho, diferenciado para a geração dos diretores, mais ou menos que começaram como ele, na mesma época que ele. Por isso, porque é uma pessoa extremamente séria com o seu ofício, ele leva muito a sério isso. É uma pessoa que estuda muito a respeito daquilo que ele está colocando em pauta e é uma pessoa irrequieta, que experimenta. E isso eu acho sempre muito saudável com a idade que nós dois temos. Murilo, a Vânia falou sobre a questão da sua seriedade no seu trabalho, no seu ofício. Eu queria te perguntar, já falamos disso bastante aqui, mas especificamente, como que é ser cineasta no Brasil? Principalmente para quem tem tanto amor pelo cinema. Cara, é difícil, né? Um país... como ser dentista no Brasil, ser psicanalista no Brasil, é duro, é dureza. Ser qualquer coisa que você leve a sério, que você tenha critérios éticos, que você tenha critérios maiores que só a questão financeira, né? É difícil, mas eu acho que é difícil em qualquer lugar do mundo, não acho que seja especificamente um problema brasileiro. Eu diria que a principal característica do Murilo, como cineasta, é a intensidade, né? A intensidade com que ele busca aquilo que ele criou, né? Porque ele também participa dos roteiros, né? E a intensidade com que ele vive a experiência de filmar, né? Quando ele abandona a vida dele e quer que todo mundo entre nesse barco maluco que ele está tocando, né? Pois é, o que o Flávio fala que eu faço, entendeu? É porque eu acho que forma e conteúdo e produção, tudo igual. Na verdade, eu não vou entrar nos detalhes. O que eu quero dizer é que eu envolvo, por exemplo, o Thales a gente reunia, fazia um clima, nos sábados a gente não trabalhava, a gente discutia o filme. Eu discuto o filme com maquinista, com eletricista, entendeu? Eu boto todo mundo junto, a gente discutia sobre blog. Claro, o cara às vezes tinha interesse, não tinha, ir embora, enfim, não era obrigatório também, não era um treinamento ideológico maoísta, entendeu? Mas tinha essa coisa, e a maior parte da equipe abraçava essas questões, entendeu? O Murilo Salles tem uma preocupação imensa com o público. Ele fala que o sonho dele é ter um cinema lotado e a plateia usufruindo um drops de anis e saindo comentando o filme. Mas o Murilo, como ele se considera da segunda geração do cinema novo, a primeira geração seria a do Glauber, Nelson Pereira dos Santos e Rui Guerra e outros, a dele, a segunda geração, não é? Ele, Escorel e outros, ele tem esse compromisso com um cinema mais experimental, mais ousado, temática e formalmente. Então ele reza para esses dois santos, o santo do cinema mais ousado, mais inventivo e o santo do cinema comercial. E aí eu acho que essa é a experiência mais fértil. Então, Rosário, eu sou um filho do Deus e o diabo na terra do sol. Mas essa questão do público, como que é? Cara, na verdade, eu acho lindo. Eu acho lindo. Acho um grande poder, cara, você ter uma sala cheia, as pessoas se afetando ali por uma coisa que você tenha feito. Mas hoje em dia eu não sei, entendeu? Assim, eu não acho que seja o aspecto mais importante. Eu acho o aspecto mais importante. Quer dizer, também tem que tomar um cuidado assim, porque eu também não eu sou um artista e minha arte suprema, dane-se o mundo, entendeu? Eu também não sou
não faço esse gênero, apesar de eu ser um apaixonado pelo que eu faço, de ser rigoroso. Então é isso que eu estou dizendo, eu não faço... talvez eu não acenda tantas velas para o diabo, assim, no sentido de que seria uma prostituição eu fazer um filme que desse público. Agora, se um dia eu conseguir fazer... Eu acho que você é capaz de fazer um filme que você... que seja retumbante mesmo, que você pegue as pessoas desprevenidas, entendeu? Agora, é muito difícil você ter uma pegada muito singela e atingir muita gente, é meio ingênuo achar isso, que você vai conseguir isso. E pode ser muito também pretensioso e megalô. Agora, eu acho que são coisas meio antagônicas. Para você ter uma grande plateia, você tem que trabalhar ali no senso comum, entendeu? E se você está cada vez mais radicalizando, não que eu tenha nada contra o senso comum, mas eu quero me encontrar. Eu estou num momento que eu quero... Meu problema é comigo, entendeu? E agora, só que eu carrego um ser complexo dentro de mim, entendeu? Então, é essa que é a minha questão. E o que eu penso do mundo, da vida, enfim, esse ser complexo é nesse sentido que não sou eu com o meu umbigo, sou eu com o mundo. Seu namorado? Não, caiu a ficha. Seu namorado... Caiu a ficha. Eu não sou gay, namorado. Mais uma. Ele reclama da cebola, reclama que de casa, ele reclama que eu sou vegetariana. Eu não vou ser vítima desse cara. Ele que vai ser minha vítima. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi ótimo. Foi um prazer, assim, partilhar essas coisas todas com vocês. Eu queria agradecer aos nossos convidados, ao Ricardo, à Débora, ao Thales e ao Wilton Lacerda. E no nosso próximo programa, outras histórias com outros profissionais do cinema brasileiro. Até lá.